Fui a uma reunião de ex-alunos, mas essa escola não era como as comuns que a maioria conhece. Era um internato público. Depois de uma longa viagem de carro pelo sul incrivelmente verde da Inglaterra, chega-se a essa cidade mercantil georgiana e logo na saída dela está a entrada da escola. Na verdade, não para a escola, mas para o longo caminho até ela, atravessando um mundo verde. Muita coisa mudou desde minha última visita. A escola recebeu verba e construiu vários prédios e acomodações novas. Bongos lá na nova escola de música. Eles tinham um centro equestre. Ah, sim, não apenas alguns cavalos e um obstáculo improvisado. Não, um centro equestre. Meus contemporâneos haviam crescido, então eu estava rodeado de crianças loiras alheias. Vim para cá por 2 anos porque meu pai conseguiu emprego nos Estados Unidos. Então foi uma solução razoável para o que fazer comigo. E até eu vir para cá, eu tinha estudado em uma escola pública comum ali perto, igual a todo mundo. Eu pegava o ônibus, usava blazer e tinha uma daquelas mochilas. Não era Adidas, mas você sabe qual. Eu tinha uma dessas. E então, eu vim para cá e me vi em um mundo completamente diferente. E foi como passar 2 anos em um país estrangeiro. Esse era o prédio principal, uma antiga mansão convertida. Não sei por que uma família moraria em algo tão grande. Este é o corredor central no térreo, usado como sala de estar pela família Portman. Se quiser imaginar o cheiro cera de piso, muita, mas muita cera de piso. Vou só cortar a grama, querida. Volto em junho. Meu dormitório sem aquecimento na casa Hardy ficava ali, e depois, ali, eu me virava. Então as instalações aqui são realmente estupendas. Quero dizer, já eram impressionantes quando eu estava aqui, mas agora estão simplesmente inacreditáveis. De qualquer forma, quero transmitir para vocês o tamanho do choque cultural que eu senti quando cheguei aqui pela primeira vez. As pessoas passaram a falar comigo de um jeito que eu mal entendia. Por exemplo, perguntavam: "Onde você estudou?" E eu lembro de pensar: que pergunta estranha de se fazer. Como eles poderiam esperar reconhecer a escola quando eu dissesse o nome? Eu dizia e eles faziam cara de desaprovação, pois esperavam conhecer a escola que mencionei. Aqui vai outra coisa, o livro escolar. É um livro que contém os nomes, endereços e números de telefone de todos os pais de todas as crianças da escola. E todo mundo recebia uma cópia. Fiquei bastante chocado, quero dizer, na escola de onde eu tinha acabado de sair, eu realmente ficava aliviado que as outras crianças não soubessem onde eu morava. Alguns detalhes pessoais aparecem, como saber se os pais são casados ou divorciados, geralmente pelos sobrenomes e endereços diferentes. Mas isso era considerado apenas uma coisa conveniente, e na verdade, depois que me acostumei com a ideia, acabou sendo mesmo algo conveniente. Nunca ouvi falar de alguém abusando disso, e muitas vezes era bem útil. Então, o livro da escola. Isso foi um pouco de choque cultural. Mas talvez a maior parte do choque cultural tenha sido a gestão do tempo. Você pode ver todas as coisas luxuosas aqui e pensar, seria maravilhoso? Mas queria que você imaginasse isso. Em um determinado horário, todo dia, você tem que ir para a cama em um lugar específico, com um monte de pessoas específicas no seu dormitório. Você não pode escolher essas pessoas. Elas são simplesmente as pessoas ao lado de quem você tem que dormir. E então, você tem que adormecer. Nada de conversar depois das luzes apagadas, entendeu? Tudo bem, alguns conversavam, mas não era permitido. E então você deveria ficar na cama até a hora de levantar. Você não tinha permissão para andar por aí à noite. Andar à noite, sim, era assim que chamavam. Era estritamente proibido, e as punições por isso eram bem severas. Então, em um determinado horário, você se levantava, colocava o uniforme da escola e tinha que ir a um lugar específico para tomar um café da manhã específico, sentando-se em um lugar específico, e talvez até mesmo em uma mesa específica. E então, você teria que cumprir várias tarefas, como esvaziar lixeiras e coisas do tipo. Depois, teria sua primeira aula do dia, depois a segunda aula do dia, depois a terceira. E também havia um intervalo, sempre bem regrado. E provavelmente, você tinha algumas coisas para fazer durante esse intervalo, depois mais aulas, depois o almoço, e então você teria períodos de tarefas nos quais deveria ir a um determinado lugar e trabalhar em uma coisa específica, com pessoas específicas. E então, você teria os jogos. Os jogos eram pelo menos 3 vezes por semana, o que suponho, para quem gosta muito de esportes, é bom, mas para quem não é tão esportivo, não era tão bom assim. E também tinha a educação física, além disso tudo. As pessoas aqui eram certamente muito em forma. Depois vinha o jantar.
E à noite, você teria lição de casa. E claro, você não estava em casa, estava na escola. Então, em vez disso, havia apenas períodos de tarefas, que eram um pouco como mais escola, mais aulas, só que aconteciam à noite e você não estava sendo ensinado. Você só tinha que sentar e fazer seu trabalho porque havia muito do equivalente à lição de casa. Claro, você não tinha uma casa para onde ir. E então você ia para a cama e depois acordava no dia seguinte. E era isso. Cada minuto do dia exigia estar em um lugar, fazendo algo definido com pessoas determinadas. E essa perda de liberdade é algo muito pesado para trocar por alguns campos de jogos bem legais. E sim, eles são campos de jogos muito bons. Mas você realmente quer passar uma grande parte da sua vida sendo tão controlado? A igreja da escola. Sim, tinha sua própria igreja. Provavelmente há americanos assistindo que estão um pouco confusos com o termo public school. Deixe-me explicar. Nos Estados Unidos, o termo public school se refere a uma escola que qualquer pessoa, ou seja, o público em geral, pode frequentar e é gratuita, paga com impostos. Chamamos essas de state schools, porque são financiadas com impostos. Ou seja, nossa state school equivale à public school americana. No Reino Unido, uma public school é financiada por doações voluntárias. Aqui, a maioria paga para os filhos estudarem, mas há bolsas e auxílios. Então, algumas crianças aqui estudam de graça ou pagam muito pouco, mas a maioria das pessoas paga para que seus filhos estudem aqui, e são valores bastante altos também. E por que eles não deveriam ter permissão para fazer isso? Quero dizer, eles pagam seus impostos, que financiam o sistema educacional, e mesmo assim não mandam seus filhos para as escolas financiadas por esse sistema. Então, na verdade, eles estão liberando vagas nas escolas e contribuindo com dinheiro de impostos para as escolas, sem receber nada em troca por isso. Além disso, eles pagam para que lugares assim existam. Na verdade, não tiram educação de ninguém. Mas será que eu era feliz aqui? Não, na verdade não. Aos 16 anos, na turma mais baixa, eu era bem infeliz. Mas talvez isso fosse apenas a fase da vida pela qual eu estava passando. E talvez eu teria sido infeliz em praticamente qualquer lugar, porque é assim que adolescentes de 16 anos podem ser. Estar em um lugar como este não te faz feliz. Mas estar em um lugar assim deveria ser permitido? Alguns dizem que não, que essas escolas públicas deveriam ser proibidas e fechadas. Outros defendem que elas percam o status de instituição de caridade, mas não concordo. Prefiro que as pessoas sejam livres para fazer o que quiserem. Alguns escolhem pagar por escolas como esta, mas você pode argumentar que há privilégios em vir de uma escola como esta e que as pessoas não deveriam ter esses privilégios. Bem, que privilégios exatamente? Existe o privilégio de ter instalações esportivas melhores, entre outros. Se alguém quer pagar por algo melhor para seus filhos, como boas instalações esportivas ou uma viagem à Disney World, não deveria ter esse direito? Pessoas fora de escolas públicas deveriam ser proibidas de levar filhos à Disneylândia? Eu não sou produto do sistema de internato, só estive 2 anos em um país estrangeiro. Quem passou toda a infância numa escola assim pode ser ainda mais afetado. Existem instituições de caridade e grupos de apoio criados para ajudar pessoas que ficaram mentalmente abaladas por terem sido enviadas aos 7 anos de idade por seus supostos pais amorosos para viverem entre um monte de crianças desagradáveis e agressoras. Enquanto isso, algumas pessoas hoje em dia parecem achar que tudo vai ser como Hogwarts.